Olá, pessoal, professora Tatiana Ota. Vamos ao descarrego das súmulas de direito empresarial, aquelas súmulas que podem ser cobradas aí na nossa prova. Falaremos das súmulas aplicáveis aos principais contratos empresariais. Falaremos também das súmulas relativas aos títulos de crédito, ok? Vamos começar, então, pelas súmulas dos contratos empresariais. Vamos falar de alienação fiduciária em garantia, aquele negócio jurídico em que o proprietário do bem, ele aliena em fidúcia, em garantia de realização de um outro negócio, um bem para terceiro, para garantir aí, então, esse negócio firmado entre as partes. Geralmente, quando nós estamos falando de alienação fiduciária em garantia, esse contrato de alienação fiduciária em garantia, ele vem, então, vinculado, né, trata-se de um contrato acessório, ele vem vinculado a um contrato de mútuo, de empréstimo, por exemplo, em que o próprio bem adquirido é o bem que é alienado em fidúcia, em garantia. Quando a gente fala de alienação fiduciária em garantia, uma vez que ocorra aí o inadimplemento da parcela que foi pactuada, o devedor ele é constituído em mora e este bem ele é passível, inclusive, de arrecadação pelo credor, ok? Quais súmulas são relativas ao contrato de alienação fiduciária em garantia? Súmula 28 do STJ. O contrato de alienação fiduciária em garantia, ele pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Geralmente, o próprio bem adquirido lá no outro contrato, no contrato de mútuo, no contrato de empréstimo, é que é dado em garantia da solvência desse negócio jurídico firmado. Porém, a súmula 28, ela vem justamente para dizer que é possível que um bem que já integrava o patrimônio do devedor, que ele seja dado também em fidúcia, em garantia, ok? Súmula 72 do STJ. A comprovação da mora, ela é imprescindível à busca e à apreensão do bem alienado fiduciariamente. Então, quando nós estamos falando de um contrato de alienação fiduciária em garantia, para que ocorra a busca e a apreensão do bem alienado fiduciariamente ao credor, somente será possível se o devedor ele for constituído em mora de forma comprovada, ok? Súmula 245 do STJ. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Vejam, se faz necessário para que seja constituído em mora o devedor, que ele seja previamente notificado. Porém, esta notificação, ela não precisa, segundo a súmula 245 do STJ, indicar o valor do débito. Então, se faz necessária a notificação para que haja constituição em mora do devedor, para que ocorra, então, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em virtude aí do inadimplemento do devedor, porém, não se faz necessária a indicação do débito na notificação, do valor do débito, ok? E o bem alienado fiduciariamente, ele pode ser também um bem que já era de propriedade do devedor,
ok? Então, súmulas 28, 72 e 245 do STJ, quando estamos falando sobre contrato de alienação fiduciária em garantia, ok? Mudando agora para contrato de arrendamento mercantil, também conhecido como leasing, negócio jurídico em que o proprietário do bem, o arrendador, ele faculta ao terceiro, chamado de arrendatário, a possibilidade de aquisição do bem arrendado mediante pagamento de um valor residual. Quando nós estamos falando, então, de arrendamento mercantil ou leasing, aqui nós costumamos dizer que é uma locação especial com a possibilidade de aquisição do bem, ok? O arrendador, ele possibilita, né, ao término deste contrato, o contrato ele é firmado aí por um prazo determinado, então, fim do prazo do contrato, é dada a possibilidade, então, ao arrendatário que está na posse do bem, que ele adquira a sua propriedade, mediante o pagamento de um valor residual, o chamado valor residual garantido, também conhecido como VRG, ok? O valor residual garantido, via de regra, então, ele é pago, né, ao final do contrato, uma vez que o arrendatário ele tenha interesse na aquisição do bem arrendado. Porém, nós temos aqui a súmula 293 do STJ, que fala sobre a cobrança antecipada do valor residual garantido. A cobrança antecipada do valor residual garantido, VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Então, se houver aí a cobrança antecipada do valor residual garantido, ou se o valor residual garantido ele for sendo diluído nas parcelas do contrato de arrendamento mercantil, não descaracteriza a natureza deste contrato. Continua sendo considerado um contrato de arrendamento mercantil, ok? Com a possibilidade, então, de acordo com a súmula do STJ, de cobrança antecipada do VRG, ou até mesmo quando a gente fala de cobrança antecipada, essa cobrança antecipada ela pode ser diluída nas parcelas, ok? Uma vez que haja o pagamento do valor residual garantido, há, então, a aquisição do bem pelo arrendatário. Súmula 293. Então, o simples fato de haver aí a cobrança antecipada do valor residual garantido, sendo diluída aí nas parcelas, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, ok? Súmula 369 do STJ. No contrato de arrendamento mercantil, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, se faz necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Então, ainda que o inadimplemento venha como uma cláusula resolutiva expressa no contrato, se faz necessária a notificação prévia do arrendatário para que ele seja constituído em mora, ok? Ainda com a existência da cláusula resolutiva, de forma expressa no contrato, precisa o arrendatário, o devedor, ser constituído em mora, ok? Súmulas, então, 293 e 369 do STJ, sobre arrendamento mercantil ou leasing, ok? Com relação a contratos bancários. Contratos bancários são aqueles em que nós temos um banco ou uma instituição financeira, né, como uma das partes no contrato. Com relação aos contratos bancários, principais súmulas aplicáveis à nossa matéria. Súmula 530 do STJ.
Nos contratos bancários, na impossibilidade de se comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Então, se eu tenho um contrato bancário em que eu não consigo comprovar a taxa de juros que foi pactuada, seja porque ela realmente não foi pactuada expressamente, seja porque o instrumento ele não foi juntado aos autos, será aplicável, então, via de regra, a taxa utilizada aí no mercado, a taxa trazida pelo Banco Central para operações de negócios semelhantes, a não ser que a taxa que esteja sendo cobrada, ela seja mais vantajosa ao devedor. Súmula 530. Então, na impossibilidade, cobra-se a taxa média aí do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie. A não ser que se esteja sendo cobrada uma taxa que seja mais vantajosa para o devedor, ok? Súmula 530 do STJ. Súmula 233 do STJ. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, ele não é título executivo. O contrato de abertura de crédito, ele é considerado como um contrato ilíquido. O contrato de abertura de crédito é aquele contrato acerca da utilização do limite especial pelos correntistas, ok? Ele é considerado ilíquido, uma vez que, quando da formação do contrato, não há como prever, né, se realmente será utilizado o valor de limite especial, por quanto tempo será utilizado. Então, é um contrato ilíquido, né, no momento aí da sua formação. Por isso que o contrato de abertura de crédito, ele, ainda que acompanhado do extrato da conta corrente, que demonstre a utilização, ele não é considerado título executivo, ok? Súmula 233 do STJ. O contrato de abertura de crédito, ele é um contrato ilíquido. Ele não é título executivo, ainda que venha acompanhado do extrato da conta corrente demonstrando a sua utilização, ok? Súmula 247 do STJ. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado, então, do demonstrativo do débito, ou seja aí do extrato da conta corrente, ele constitui documento hábil à propositura da ação monitória. Então, se eu tenho um contrato de abertura de crédito firmado e eu consigo comprovar a sua utilização mediante aí o demonstrativo do débito, mediante o extrato de conta corrente, esses documentos eles são passíveis de propositura de ação monitória. A ação monitória, ela é cabível sempre que eu tenho um documento que comprove o meu direito, porém, esse documento ele não possui força executiva. Okay? O contrato de abertura de crédito, acompanhado aí do demonstrativo do débito, ele não possui força executiva, porém, ele comprova uma obrigação. Então, ele pode ser cobrado mediante ajuizamento da ação monitória, ok? Súmula 247 do STJ. Súmula 300 do STJ. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário do contrato de abertura de crédito, ele constitui título executivo extrajudicial. Então, se eu tenho um instrumento de confissão de dívida, eu tenho um título executivo extrajudicial, ainda que ele tenha origem no contrato de abertura de crédito. Por quê? Uma vez que eu tenho a confissão da dívida, é o devedor assinando um novo documento, um documento atual, dizendo e reconhecendo que
deve aquele valor que está estampado no instrumento de confissão de dívida, ok? Então, se eu tenho um instrumento de confissão de dívida, ainda que ele esteja atrelado ao contrato de abertura de crédito, eu tenho aí uma novação. E aqui eu tenho, então, um título executivo extrajudicial, ok? Súmula 300 do STJ. Então, com relação a contratos bancários, nós temos como principais súmulas 530, 233, 247, súmula 300 do STJ, ok? Mudando um pouquinho de tema, nós vamos falar agora das súmulas aplicáveis aos títulos de crédito. Título de crédito, segundo o artigo 887, que é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele contido. Ou seja, quando nós temos um título de crédito, então nós temos aqui como princípios do direito cambiário, princípio da cartularidade, princípio da literalidade, princípio da autonomia. Cartularidade, eu preciso do documento, então, para o exercício do meu direito. Princípio da literalidade, eu somente posso exigir aquilo que estiver expressamente contido na cártula. E princípio da autonomia, princípio da abstração, segundo o qual a regra é que o título de crédito ele se desprende da causa que lhe deu origem, ok? Nós temos algumas súmulas relacionadas aos atos cambiários. Então, nós temos súmulas relacionadas ao aval. O que é o aval? É a garantia prestada, então, aí por um terceiro que está avalizando, então, determinada pessoa, constante aí da relação cambiária, e garantindo de forma solidária com ela o adimplemento deste título. Okay? Quando a gente fala de aval, nós estamos falando, então, de uma garantia prestada aí por um terceiro para o adimplemento do título. O aval ele pode ser total ou parcial, ok? Então, eu posso ter a garantia do título no todo ou em parte, se a lei especial daquele título permitir, então, no Código Civil, é vedado o aval parcial, mas os principais títulos de crédito, em suas leis especiais, permite a garantia em parte do título de crédito, ou seja, na letra de câmbio, na nota promissória, no cheque, na duplicata, é possível o aval parcial. O aval, ele é aí uma obrigação autônoma, ok? Não é acessória, ela é autônoma e o avalista ele responde de forma solidária com a pessoa do avalizado, ok? Com relação ao aval, súmula 189 do STF, avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. O que é o aval em branco? Quando eu não identifico a pessoa a qual eu estou avalizando. Então, se eu tenho vários avais em branco e superpostos, esses avais eles são considerados que foram prestados ao mesmo tempo, de forma simultânea, ok? Se foi prestado de forma simultânea, todos esses avalistas respondem ao mesmo tempo de forma solidária. Então, aquele que realizar o pagamento da obrigação, ele tem o direito de entrar com a ação de regresso para reaver, então, o valor que ele tenha pago aí sozinho, ok? É receber aí a parte dos demais. Beleza? Súmula 26 do STJ. O avalista do título de crédito vinculado ao contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas quando no contrato ele figurar como devedor solidário. Então, se eu tenho um avalista de um título de crédito que está vinculado a um contrato de mútuo, a um contrato de empréstimo,
empréstimo, este responderá de forma solidária, né, se figurar como devedor solidário também no contrato de mútuo. Ele responde, então, também nas obrigações pactuadas lá no contrato, se no próprio contrato ele figurar como um devedor solidário, ok? Súmulas relacionadas ao endosso. O que é o endosso, né? É o principal ato cambiário que nós temos. É a transferência do título de crédito, típica aqui, né, do direito cambiário. Então, quando a gente fala de endosso, há a transferência do título e a garantia da sua solvência, ok? Quando nós estamos falando de endosso, nós estamos falando, então, da cláusula à ordem. A cláusula à ordem, ela é uma cláusula implícita dos títulos de crédito. Ainda que não conste expressamente a cláusula à ordem, se não houver nenhuma informação em contrário, esse título ele está sendo transferido mediante endosso, uma vez que haja assinatura do endossante no verso do título, ok? O endosso, como eu disse para vocês, ele não só transfere o título, como garante o seu pagamento, ok? Diferente de quando nós temos a cessão civil de crédito, que é a cláusula não à ordem. Essa deve vir expressa no título. Quando há a cláusula não à ordem no título, o título de crédito ele é transferido, mas não há a garantia da sua solvência, ok? Com relação, então, ao endosso, súmula 475 do STJ responde pelos danos decorrentes do protesto indevido o endossatário, que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal, extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado o seu direito de regresso contra os endossantes e os seus avalistas. Aquele que recebe o título de crédito via endosso comum, e ele recebe esse título de crédito contendo um vício, seja um vício intrínseco ou extrínseco, ele responderá pela realização do protesto indevido, ok? Uma vez que o endosso ele foi realizado de forma correta prevista na lei, o endosso translativo, sem qualquer cláusula expressa que traga aí alguma peculiaridade. Esse endossatário, ele vai responder pelo protesto indevido realizado, porém cabendo, né, a ação aí de regresso, o direito de regresso contra os endossantes e avalistas, que foram quem transmitiram o título para ele, ok? Súmula 476 do STJ. O endossatário de título de crédito por endosso mandato, ele só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. O endosso mandato, ele é um endosso impróprio, em que o endossatário, ele recebe este título para realizar a sua cobrança. Então, se realizado o protesto indevido, porém, o protesto ele foi realizado dentro dos limites dos poderes que lhe foram outorgados, ele não responderá pelo protesto indevido. Okay? Quem responderá pelo protesto indevido é o endossante que outorgou aí os poderes para a realização desta cobrança, ok? Então, com relação ao aval, súmula 189 do STF. Com relação ao aval ainda, súmula 26 do STJ. E endosso, súmulas 475 e 476 do STJ. Okay? Falando de títulos de crédito em espécie. Nota promissória. A nota promissória é uma promessa
de pagamento. Né? Então, eu tenho aqui duas pessoas intervenientes, aquele que realiza a promessa de pagamento e o tomador ou beneficiário que receberá, então, aí o valor estampado no título. Via de regra, a nota promissória, ela é, então, um título de crédito autônomo, né? E não causal. Ela pode ser emitida, então, independente da causa que lhe deu origem, e ela se desprende da causa que lhe deu origem, ok? Seguindo aí os princípios do direito cambiário. Porém, se nós temos uma nota promissória vinculada aí a um contrato, essa nota promissória, ela perde aí a sua autonomia, tendo em vista que aquele que recebe, né, a nota promissória, ele sabe a causa que deu origem aí à nota promissória, porém ela preserva ainda a sua executividade, né, mesmo vinculada a um contrato. Agora, se ela está vinculada a um contrato e líquido além da sua autonomia, ela perde também a sua executividade. É o caso da nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito. Nós falamos sobre o contrato de abertura de crédito, contrato este que é ilíquido. Então, uma vez que eu tenho uma nota promissória vinculada a um contrato de abertura de crédito, ela perde a sua autonomia e ela perde a sua executividade. Súmula 258 do STJ. Nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou, ok? Súmula 504 do STJ. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente da nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Então, o prazo para a propositura de uma nota promissória que não possui força executiva, né, a propositura aí da ação monitória em face, né, de uma nota promissória sem força executiva é de 5 anos contados do seu vencimento. Súmula 504 do STJ. Okay? Então, nota promissória, súmulas 258 e 504 do STJ. Duplicata mercantil, título de crédito causal, somente poderá ser emitida se precedida de uma nota fiscal ou fatura de compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Súmula 248 do STJ. Uma vez que comprovada a prestação de serviços, a duplicata não aceita, mas que foi protestada, ela é título hábil para instruir pedido de falência, ok? Na duplicata, o aceite ele é de cunho obrigatório. Então, a recusa ela somente pode ser realizada se houver um justo motivo, lá do artigo 8º da lei. Então, uma vez que a duplicata ela não foi aceita sem um justo motivo e devidamente protestada, ela é título hábil para instruir, então, pedido de falência, ok? Súmula 248 do STJ. Com relação ao cheque, Lei 7.357 de 85, o cheque ele é um título de crédito de pagamento à vista. Trata-se de uma ordem de pagamento à vista. Uma vez que o cheque ele é apresentado a pagamento e que se tem aí suficiência de fundos, o banco ele realizará o pagamento deste cheque. Ainda que seja o denominado cheque pré-datado ou pós-datado, mediante acordo entre as partes. A lei ela não traz a figura do cheque pré-datado ou do cheque pós-datado, ok? Trata-se, na verdade, de uma praxe mercadológica. A natureza jurídica do cheque é de um título de crédito à vista. Então, uma vez que ele seja apresentado para pagamento, independentemente do que esteja escrito ali, o bom para outra data, ou ainda que conste ali uma data futura no cheque, ele será, então, realizado o seu pagamento.
Como que fica, então, a situação daqueles que acordaram aí uma situação, né, para que o pagamento do cheque ele fosse posterior, em uma outra data acordada? Uma vez que o cheque ele tem natureza à vista, o banco ele vai realizar o pagamento, né? Ou se não houver suficiência de fundos, esse cheque ele vai ser devolvido por insuficiência de fundos, né? Por isso que o STJ ele trouxe a súmula 370, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado, primando aí pela boa-fé das partes, tendo em vista que elas acordaram um pagamento posterior. O pagamento ele vai ser realizado, o banco ele vai fazer os trâmites necessários, né, ou devolver esse cheque se não houver insuficiência de fundos. Porém, o STJ, ele, vendo a ocorrência disso na prática, editou, então, a súmula 370 para resguardar os direitos daquele que foi prejudicado ante a má-fé daquele que apresentou o título de forma antecipada. Ok? Então, caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque predatado. Porém, o cheque apresentado, ainda que antes da data acordada, ele será pago pelo banco, uma vez que trata-se de um título de crédito de natureza jurídica à vista pela lei. Okay? Ou será devolvido por insuficiência aí de fundos. Ok? Súmula 503 do STJ. Se eu tenho um cheque que não possui força executiva, o prazo para ajuizamento da ação monitória é de 5 anos, a contar do dia seguinte, a da data de emissão estampada na carta. Ok? Súmula 531 do STJ. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da carta. Mesmo em sede de ação monitória, não se faz necessário comprovar o negócio que deu origem à emissão do cheque. Cheque esse que perdeu aí a sua força executiva em virtude da prescrição. Tá bom? Então, com relação ao cheque, súmula 370, súmula 503 e súmula 531 do STJ. Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.